Acabei de receber aqui, a Carla Araújo me enviou a petição da defesa do Bolsonaro, a nossa equipe vai abrir. Enquanto isso, Sakamoto, te passo a palavra, porque é o seguinte, essa justificativa... já está aberta aqui, ó. Vamos ler então. Jair Messias Bolsonaro, já qualificado nos autos por seus procuradores, com procuração em anexo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, em atenção ao documento proferido no dia 25 de março, se manifestar a respeito da reportagem publicada pelo The New York Times. O ex-presidente Bolsonaro, como é de conhecimento público, tem uma agenda de compromissos políticos, nacional e internacional, que, a despeito de não ser mais detentor de mandato, continua extremamente ativa, inclusive em relação a lideranças estrangeiras alinhadas com o perfil conservador. A título de exemplo, esteve na posse do presidente Javier Milei da Argentina, oportunidade em que peticionou perante este juízo, informando previamente da viagem, e recebeu recentemente o convite do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, para visitar o país, Israel, viagem que odiernamente aguarda autorização dessa Suprema Corte. Nesse contexto, o peticionário, ou seja, Bolsonaro, mantém a agenda política com o governo da Hungria, com quem tem notório alinhamento, razão porque sempre manteve interlocução próxima com a autoridade ou com as autoridades daquele país, tratando de assuntos estratégicos de política internacional de interesse do setor conservador. São, portanto, equivocadas quaisquer conclusões decorrentes da matéria veiculada pelo jornal norte-americano, no sentido de que o ex-presidente tinha um interesse em alguma espécie de asilo diplomático. Conclusão a que se chega bastando considerar a postura e a atitude que sempre manteve em relação às investigações a ele dirigidas. De fato, Bolsonaro jamais deixou de comparecer a qualquer ato para qual foi intimado, e não foram poucos, segundo conhecidos seus endereços em Brasília, assim como sua rotina profissional no Partido Liberal. Para mais, conforme brevemente supramencionado nas duas oportunidades de se ausentar do país, Bolsonaro teve a ideia, a devida cautela e diligência, aliás, de prontamente comunicar o juízo. Na primeira, o ex-presidente foi a Buenos Aires, na cerimônia de Milei, a convite do próprio presidente argentino, tendo informado previamente a este juízo, bem como juntado as passagens aéreas de ida e volta ao itinerário com detalhes da viagem. Na segunda e mais recente oportunidade, Bolsonaro protocolou o pedido com meses de antecedência, solicitando autorização para aceitar o convite do primeiro-ministro de Israel para visitar o país com sua família. Não há, portanto, segundo os advogados, razões mínimas e nem mesmo um cenário jurídico a justificar que se suponha algum tipo de movimento voltado a obter asilo em uma embaixada estrangeira ou que indiquem uma intenção de evadir-se das autoridades legais ou obstruir de qualquer forma a aplicação da lei penal. Segue aqui o comunicado. Contrariando quaisquer insinuações infundadas sobre a intenção de Bolsonaro, temos o fato de que, dias antes da visita à embaixada, foi proferida a decisão do ilustríssimo ministro relator impondo medidas cautelares consistentes na apreensão do passaporte e a proibição de se ausentar do país, o que já indicava que a decretação de uma medida mais severa, como prisão preventiva, não estava iminente. Portanto, diante da ausência de preocupação com a prisão preventiva, é ilógico sugerir que a visita de Bolsonaro à embaixada de um país estrangeiro fosse um pedido de asilo ou uma tentativa de fuga. A própria imposição de recentes medidas cautelares tornava essa suposição altamente improvável e infundada. Igualmente crucial é a necessidade de se esclarecer que embaixadas estrangeiras, apesar de desfrutarem da inviolabilidade estipulada pela Convenção de Viena, não devem ser confundidas com o território estrangeiro. A inviolabilidade visa a garantir que missões diplomáticas possam conduzir suas operações sem obstáculos, mas não concede à embaixada uma separação territorial do país anfitrião. Da mesma forma, a ausência da exigência de apresentação de passaporte para ingresso em uma representação diplomática é uma prática administrativa comum, destinada principalmente a facilitar o acesso dos visitantes e não implica uma renúncia à jurisdição ou soberania do país anfitrião. Ademais, considerando a situação atual dos processos em andamento, a postura altamente colaborativa de Bolsonaro e já gravosa e, por que não dizer, desnecessária determinação de medidas cautelares diversas da prisão, qual a razão para que se pudesse temer por uma improvável, reprovável e incabível segregação cautelar?
O respeito e a crença pelo Estado democrático e de direito é pujante no peito de Bolsonaro e, em que pesem as perseguições, segue acreditando na justiça e, consequentemente, ao menos por hora, não tem qualquer razão para fazer qualquer movimento no sentido de dar a indevida sensação de desconfiança ou falta de respeito a ela. Por fim, sendo o que cabia informar, requer-se a juntada do instrumento do mandato anexo, bem como também o acesso imediato aos presentes autos com a consequente autorização para obtenção de cópia integral, de modo a viabilizar-se todas as demais práticas necessárias ao exercício da advocacia. Esse foi o documento, portanto, peticionado pelo advogado Paulo Cunha Bueno, também pelo Saulo Segal, Daniel Tesser, Thaís Guimarães, Fábio Weingarten, Cleiton Soares e Bianca Gonçalves de Lima.